Paz do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso ZNCast. Eu sou o Thiago Sá e estou aqui juntamente com a Heloísa e estamos muito animados para a edição de hoje. Eleva suas expectativas, porque hoje a gente vai falar sobre fruto do Espírito. E eu tenho certeza que tem coisas em você que precisam ser alinhadas, porque em mim tem muitas. E a gente tá com uma pessoa super capacitada para isso. E lembra já de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E lembra, é melhor dar do que receber. Então quando você compartilha esse conteúdo, você está abençoando muitas pessoas e isso com certeza vai abençoar ainda mais a sua vida. O nosso entrevistado de hoje é um grande convidado, ele é pastor da Verbo Zona Norte, um pastor auxiliar, também é professor do Rema e secretário da coordenação doutrinária. Falei certo, pastor? Isso é o mesmo. pastor Eduardo Menezes. Muito bem-vindo, pastor. É uma honra estar recebendo o senhor aqui. Muito obrigado, certamente a honra é minha. A gente vai falar um pouquinho sobre o tema fruto do Espírito. E já começando aqui um pouco a nossa conversa, muita gente tem muitas dúvidas em relação a esse assunto. E algumas dúvidas as pessoas nem sabem quem tem. Pastor, frutos do Espírito ou um fruto só? A Bíblia fala em Gálatas 5:22 que é um fruto só, perdão, que é o fruto do Espírito, né? Que é o amor. Não são os frutos, nas minhas aulas do Rema eu costumo falar que é o frutó do Espiritó, né? Porque para que os alunos eles captem bem isso, eles onde me encontram eles falam sobre isso, né? Porque o fruto só é um fruto só que é o amor. Tudo mais que é listado ali em Gálatas 5:22 são características do fruto. Então eu costumo, alguns professores utilizam essa ilustração de uma tangerina para se referir ao fruto do Espírito. Falando como, por exemplo, são 9 bagos de uma tangerina, por exemplo. Mas eu não gosto de usar muito essa ilustração porque um bago é igual ao outro. Verdade. E aí quando a gente fala de fruto do Espírito, quando a gente fala das características, eles são totalmente diferentes. Claro que são expressões de um mesmo amor, mas, por exemplo, eu gosto de usar a ilustração de um abacaxi. Porque a coroa do abacaxi é abacaxi, a casca é abacaxi, a carne é abacaxi e o talo é abacaxi. Mas eles são diferentes que compõem um todo. Então eu gosto de usar essa ilustração do abacaxi porque reflete bastante assim, o que são as características e como eles integram, né, um fruto só, que é o frutó do amor. Muito bom, pastor. Muito bom. O senhor já começou dizendo que o fruto do Espírito é amor. Eu queria que o senhor pudesse desenvolver um pouco, né, quais seriam esses aspectos do fruto. Mas, sobretudo, eu queria que o senhor dissesse pra gente o que é amor. Porque o mundo diz muitas coisas sobre o amor, mas à luz da palavra, o que é o amor de Deus? É verdade. O amor, quando a gente olha para a Bíblia, o amor a gente vê que é um comportamento. Tudo aquilo que está listado ali em Gálatas, tudo aquilo se refere a comportamentos. Não é que o amor esteja completamente dissociado do sentimento, né? Mas hoje nós vemos muito, por exemplo, as pessoas associando e procurando comportamentos, eles buscam um sentimento para validar um comportamento, e a Bíblia vai no caminho inverso, né? Por exemplo, você vê hoje, eu tive uma experiência dessa, um amigo me procurou, um colega do trabalho, ele não é crente, e ele começou a conversar comigo que ele era casado, tinha enfrentado muita coisa com a esposa, tinha um casamento bem, tiveram um filhinho, que tiveram que lutar muito por esse casamento, pelo filho também. E aí ele conheceu uma pessoa no trabalho, e essa pessoa, eles começaram a surgir um sentimento, um flerte, e acaba que ele veio me procurar sobre isso, né? Ele chegou até a beijar essa pessoa e ele me procurou depois disso. Aí ele disse, não, Eduardo, porque desde adolescente que eu não sinto isso. Então, muitas vezes, aí quando você vai perguntar assim, Eduardo, mas não existe o sentimento do amor? Sim, nesse caso a pessoa está sentindo algo que é até bom. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, o amor, ele nunca vai estar separado da palavra de Deus, né, e do temor a Deus. Então, sendo um relacionamento sexual ilícito, o sentimento supostamente do amor, que as pessoas utilizam essa palavra de amor para se referir a um sentimento, esse sentimento não vai invalidar a palavra de Deus e nem vai corroborar um relacionamento que atenta contra as escrituras, que é algo que é fora daquilo que Deus planejou para a criação. Né? Mesma coisa quando você vê a própria utilização da expressão homoafetividade, carrega essa ideia de que, olha, existe um afeto, existe um sentimento ali naquela relação, logo isso, aos olhos de Deus, é aprovado. Mas a gente sabe que isso atenta contra a forma como as coisas foram criadas por Deus. Então, acho importante a gente deixar
essa diferença entre sentimento e comportamento. Agora, tem outra vertente por onde a gente pode caminhar. Por exemplo, um casal que enfrenta problemas no casamento. As pessoas chegaram naquele ponto em que não existe mais aquela paixão, não existe mais aquele sentimento. Aí esse rapaz, esse relacionamento acabou, não tem amor. Não, não é que não tem amor, porque se você voltar a ter o comportamento que você tinha, as práticas que você tinha no início do relacionamento, o sentimento ele vai acompanhar o comportamento. Isso assim bom. também é com o amor de Deus, né? Quando você começa a praticar o comportamento que é o amor, o sentimento também vai vir. A gente é apaixonado por Jesus, não é uma coisa dissociada, neutra. Não, eu sou apaixonado por ele, agora eu não posso ser apaixonado por ele, tá traindo minha esposa. Verdade. Né? Então não são coisas completamente dissociadas, né? A Bíblia, a palavra amor, traduzida para o português, existem 4 palavras gregas que são traduzidas como amor, né? Tem eros, estergo, filéu e ágape. O eros é esse amor um amor direcionado para o desejo sexual. Então, a origem dessa palavra eral, ela significa exigir, implorar. Então, veja que é um amor que é egoísta. Na Bíblia não existe essa palavra sequer mencionada. Caramba. Estergo já é o relacionamento entre pais e filhos. Então, é o relacionamento no âmbito familiar. Na Bíblia só tem uma vez, e ela é citada em 2 Timóteo 3,3, mas no sentido negativo, de desafeiçoado. Né? E filéu não é esse relacionamento entre as pessoas, mas que depende da resposta que você me dá. Né? Eu te amo enquanto nós somos compatíveis. A partir do momento que eu não sou compatível contigo, que você não me responde na medida que eu te dou, esse relacionamento começa a enfrentar problemas. Um amor condicional, né? Um amor condicional, exatamente. Mas quando a gente fala do amor ágape, não é aquele amor que ele não existe porque ele não depende da resposta que alguém me dá. O amor tudo crê, o amor tudo suporta. Ele ama, ele se dá, como você começou no início do podcast, né? É melhor dar do que receber. Então esse amor de Deus tem esse sentido. Então veja que, apesar de nós termos palavras que no português são lidas do mesmo jeito, são traduzidas do grego do mesmo jeito, mas tem sentidos totalmente distintos. Então o amor de Deus é esse amor de alto nível, né? Esse amor que dá, esse amor que acredita, esse amor que é dirigido para o outro, né? É o que Jesus teve na cruz, né, por nós, a gente vê isso. Então quando a gente fala, o fruto do Espírito é o amor, esse amor seria o ágape. O fruto do Espírito é o ágape, o amor do tipo de Deus sendo gerado em nós. Eu posso entender assim, né? E o amor que manifesta quem Deus é, né? Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais usam para validar os seus comportamentos contra a palavra é dizer que Deus é amor. Então, como se o amor ele fosse uma aceitação de todos os impulsos carnais que a gente tem. Mas se a gente pensa na frase, uma vez eu ouvi um ministro falando sobre isso, ele dizia assim, o próprio versículo já está dizendo, Deus define o que é o amor. Não é a minha experiência afetiva, né? Não é aquilo que eu anseio que vai dizer isso. Então, o próprio Deus está dizendo quem é o amor e na palavra ele estabelece bem isso. Até porque a Bíblia também fala que o coração do homem é enganoso. Então, quando o Isso. homem é guiado por seus sentimentos, ele, obviamente, está se enganando. É uma consequência óbvia, né, do coração enganoso do homem. Exatamente. Então, Perdão, eu queria pegar um gancho disso que a Heloísa falou, né? Que ela falou que Deus é amor. Então, quando a gente está falando sobre o fruto do Espírito, que é o amor, a gente está falando, na verdade, da nossa identidade em Cristo. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falando assim, quem você é em Cristo, quem eu sou em Cristo, precisamos descobrir quem somos em Cristo. Então, quando a gente fala sobre o fruto do Espírito, eu tô, na verdade, por meio desse comportamento, revelando quem Deus é. Né? E nós vemos que quando Deus ele cria o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, mas em que medida o homem é parecido com Deus, né? Teve uma frase que colocaram lá no site do ministério perguntando isso. O que significa dizer que o homem é a imagem de Deus? Significa ser tão parecido com Deus quanto é possível que um ser humano seja, né? Mas isso significa basicamente também ser quem Deus é, no sentido de ser amor como Deus é. Então fomos criados à imagem de Deus, somos criados para ser amor aqui na Terra. A ideia de Deus quando criou o homem é revelar quem Deus é aqui na Terra, né? Espalhar a sua glória aqui na Terra por meio da manifestação dos filhos de Deus sendo amor aqui na Terra. Então não é algo apenas um fruto que eu produzo,
andar no fruto do Espírito é ser como Deus é, que é ser amor. Então esse projeto de Deus que tinha sido lá desde a criação de espalhar-se aqui na terra, sendo amor, espalhar o amor aqui na terra e colonizar a terra como é no céu, foi interrompido por causa da queda de Adão. Né? Por isso que eu costumo dizer que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o egoísmo. Foi o egoísmo que afastou Adão de Deus, né? Ele foi a incredulidade, sim, mas ele tomou a decisão, não, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Deus tem a forma dele, mas eu tenho a minha. Então, quando você olha para as escrituras, você vê que o contrário do amor não é o ódio, é o egoísmo. Tanto é que quando você vai ver lá em 2 Timóteo 3, quando fala dos últimos dias, falando dos homens, diz que os homens serão egoístas e tudo mais que tem ali, assim como em Gálatas 5:22, as características do fruto falam do amor, tudo mais ali jactanciosos, tudo que fala ali em 2 Timóteo 3 fala desses últimos dias que os homens serão egoístas. Por isso que nós vemos essa profecia de Isaías 60, quando diz, né, falando da igreja, diz, ó, dispõe e resplandece, porque vem a tua luz. É uma profecia para os últimos dias. Mas o que significa ser luz? Colocando esse texto junto com 2 Timóteo, a gente vai ver que ser luz significa, nos últimos dias, ser amor como Deus é. É claro que nós estamos vivendo uma sociedade doente, é uma sociedade que precisa do poder de Deus, precisa de milagres, né? A gente precisa ver, e isso vai ter a manifestação na igreja, né? Pessoas sendo curadas, isso é maravilhoso, é espetacular. Mas o que vai, de fato, nesses últimos dias fazer e atrair as pessoas para a igreja, a fazer com que as pessoas olhem para a igreja e queiram, né, ser igreja, vai ser o amor. É por isso que Jesus disse isso, né? Ele disse, olha, é enganoso você olhar para alguém andando, fazendo milagres no poder de Deus, e essa pessoa vai dizer, Senhor, fizemos milagres em teu nome. Ele vai dizer, rapaz, eu não te conheço não, vocês praticam a iniquidade. Ele disse, olha, os verdadeiros discípulos serão aqueles que amam uns aos outros, que são como eu sou, porque ser discípulo é isso. Ser discípulo é renunciar à sua própria vida para andar de perto com alguém, aprender o modo de vida dessa pessoa e aprender as obras que ela faz. Então, quando a gente fala das obras, a gente está falando sim dessa vida de poder. Um discípulo não é alguém que não anda no poder de Deus, mas é alguém que anda equilibrado, alguém que anda no poder de Deus, alguém que faz as obras que Jesus fez, mas alguém que parece com o seu mestre, alguém que é como o seu mestre é. Como é o modo de vida de Jesus andar? Jesus anda em amor, andando em amor e sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, o discípulo de Cristo é alguém que ama. Se alguém não ama, não é discípulo de Cristo. É incrível, viu, Senhor? Porque quando a gente escuta um mestre, a gente fica embasbacado de tanta coisa que é falada, de tanta sabedoria que tem. E o Senhor falou algo interessante sobre a atuação do Espírito Santo nesse amor, né? Porque a gente sabe que tem gente que é difícil de amar. Quando a gente pensa no sentimento do amor, e a gente entendendo um pouco que amor é comportamento, é uma decisão que você toma, e o sentimento pode ser resultado disso, mas não é o princípio basilar do amor, né? O Senhor falou do Espírito Santo e a gente fala frutos do Espírito, ou fruto do Espírito. É o Espírito Santo em nós que o fruto é do Espírito Santo ou é da gente? O que é esse fruto, sabe? A atuação do Espírito Santo, a gente às vezes gera uma dúvida. É uma dúvida muito comum, Tiago. E essa dúvida ela é suscitada e fortalecida até pela própria versão da Bíblia que nós utilizamos muito, né? Na revista atualizada, quando você vai ver em Gálatas 5:22, tem o fruto do Espírito, letra maiúscula. E nós sabemos que quando lemos Espírito com letra minúscula, é o Espírito humano. E quando lemos o Espírito com letra maiúscula, é a pessoa do Espírito Santo. Só que no grego não faz a distinção entre letra maiúscula e minúscula. Quem traduziu a Bíblia, a partir do contexto, decidiu colocar maiúsculo ou minúsculo. Então, no grego, como é aquela palavra tem ambas as traduções, o contexto é que vai determinar. Mas aí a gente precisa interpretar essa passagem à luz de João 15, né? Porque Jesus disse o quê? Que ele é a videira e nós somos os ramos. O fruto dá onde? O fruto dá no caule ou dá no ramo? O fruto dá no ramo. Então, o ramo é que produz o fruto. Se o ramo é que produz o fruto e nós somos o ramo, esse fruto é o fruto do espírito humano. Aí você vai dizer, Eduardo, então sou eu que produzo o fruto. É você que produz o fruto. Agora, óbvio
que eu não preciso dizer que é impossível uma pessoa que não é nascida de novo e que não tem uma vida de comunhão com a palavra, não tem uma vida de oração, produzir o fruto do Espírito, né? Porque é fácil a gente amar quem a gente ama, né? Com filéu a gente tem isso. Agora, nós somos chamados para amar os nossos inimigos, para orar por os nossos inimigos. Então, como é que a gente vai fazer isso se não for o poder sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós? Então, é o espírito humano que produz o fruto, mas como resultado de uma comunhão com Deus no seu interior. Muito bom. Né? Primeiro do novo nascimento, porque ninguém vai andar no amor de Deus se não nascer de novo. É simplesmente impossível. Né? Porque mesmo que alguém nasça de novo, essa capacidade de produzir o fruto está nele. Mas não quer dizer que ele necessariamente vai andar no fruto. Porque andar no fruto vai demandar de nós uma vida de estarmos nos enchendo da palavra, e não apenas isso, né? Mas também uma vida de oração. Porque quando você vai olhar lá em 2 Coríntios 3, né? 2 Coríntios 3:17, você vai ver que a Bíblia diz, né, que nós somos transformados de glória em glória, nos conformando à imagem de Cristo. E esse contexto fala de quê? O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E nós, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Cristo. Então fala desse ambiente de oração, eu ter essa prática de oração, mas não aquela oração que eu vou lá e Pai, me ajude, eu quero produzir o amor, me ajude a produzir o amor. Não é isso, é essa postura na oração de uma atividade contemplativa, de você ter uma postura contemplativa e você dizer, Pai, eu estou aqui para me encher da tua glória, eu quero me encher do teu Espírito, porque eu descobri que vida cristã não é apenas ir para a igreja. E essa é uma dificuldade de muitos crentes. Eles acham que se converterem agora, o que eles ganharam foi uma Bíblia debaixo do braço e uma igreja para ir. Mas aí quando você lê a palavra de Deus, você vai ver na NVT, em 1 Coríntios 14, ele diz assim, seja o maior objetivo da tua vida o amor. Então, embora o fruto do Espírito, embora assim, a vida do discípulo seja uma vida equilibrada, alguém que anda nos dons e anda também no fruto, mas a Bíblia coloca o seguinte, olha, o fundamento até para a operação dos dons deve ser o amor, porque a fé opera pelo amor, e se você tiver só dom, sem fruto do Espírito, você vai chegar naquele dia e ele vai dizer que não te conhece. Eu não quero isso, eu quero chegar naquele dia e dizer assim, não, você é meu conhecido, né? Eu tenho alegria em você, entre no meu gozo. Então, é isso. Muito bom. Pastor, o senhor estava falando, né? Na verdade, a gente já está habilitado a andar nesse amor, e o senhor estava falando justamente da atuação do Espírito em nós que nos habilita. Mas, vamos para aquele negócio tipo, pastor, a carne é fraca, o temperamento é explosivo, às vezes é muito difícil. Não, embora essa realidade ela seja tão nítida na palavra, por que para alguns crentes é tão difícil caminhar nesse amor? E a outra coisa é, a mera decisão racional, ela já é suficiente, Deus já considera, porque às vezes a gente tá fazendo aquilo só pela disciplina, ou só porque você sabe que socialmente esse é o comportamento que você deveria tomar, mas você não olha pro outro, você não tem compaixão. Nada, você tá fazendo aquilo porque você sabe que aquilo é o que você aprendeu bem mal e você sabe. Então as duas perguntas seriam essas. Por que é tão difícil? E o mero comportamento dissociado de, né, algo que realmente sai de dentro de mim, já é aceitável para Deus? Como você disse, né? Como a gente falou no início, eu quero começar por essa segunda. O comportamento deve trazer esse sentimento, né? Porque a gente olha para a vida de Jesus, alguém que andava no poder de Deus, mas você vê a Bíblia falando assim, né? Movido de íntima compaixão. Então, a compaixão é esse combustível, né? Esse combustível da operação de uma vida de milagres, né? Jesus se movendo em íntima compaixão. Então, se eu fosse colocar essa situação, como você está dizendo, por exemplo, assim, uma coisa dissociada, não é uma coisa separada da compaixão, né? É apenas uma coisa mecânica, mas não era assim que Jesus andava, né? Sim. Então a gente precisa também se mover. Isso passa por um processo de renovação da mente em que eu consigo enxergar o outro como Jesus enxergava. Mas não quer dizer que eu não devo me comportar se eu não tenho ainda a íntima compaixão. Não, eu me comporto. Mas eu devo orar para pedir para que Deus ele me dê sabedoria, abra os meus olhos para que eu possa enxergar as pessoas como ele enxerga. Porque esse amor enxerga isso, né? Esse amor aprecia o objeto que é amado, não é uma coisa seca.
né? Não é assim que funciona. Não é uma Só hipócrita, né? Que é só racional. fazer porque Exatamente. você tem que fazer. Não é somente racional, sabe? Mas também é disciplinado, né? O domínio próprio ele fala sobre isso. Né? Você tá no domínio das tuas emoções. Mas aí qual foi a primeira pergunta que eu não lembro? E a outra pergunta, por que que é tão difícil para alguns cristãos andar nesse amor se a gente já está habilitado à luz da palavra? A palavra diz que a gente pode. Assim, como eu falei antes, né? As pessoas acham que ganharam a religião. Então, assim, você precisa saber que eu tenho um objetivo na vida que é andar em amor. Mas quando você olha lá no texto, por exemplo, lá de Filipenses 1:9, ele faz uma oração. Ele diz assim, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção. Então, tem a questão de eu conhecer o amor, né? Não apenas conhecer no nível intelectual de saber as escrituras, mas eu experimentar desse amor no meu relacionamento com Deus, eu estar me enchendo, eu saber que sou amado, eu ter a revelação de que sou filho, que sou aceito. Então eu preciso me encher desse amor para que eu possa manifestar esse amor. Então muitas vezes a gente assim, vê as pessoas, como eu falei, né, acham que ganharam a religião, ou muitas vezes a pessoa nasce, isso é muito comum. Eu trabalho aqui eu sempre servi há muitos anos com novos convertidos, né, no departamento de consolidação. E a primeira coisa que o novo convertido, quando ele se converte, é o quê? Eu quero servir na igreja. Então veja como a vida cristã está totalmente associada a servir. Me converti. A pessoa pensa assim, eu me converti, agora eu preciso me conformar à imagem de Cristo e ser amor. Não. Agora eu preciso servir. Agora eu preciso ser usado nos dons. Eu quero unção, eu quero poder. Quero pregar e tá no púlpito. Exatamente. Então Nem as aprendeu pessoas... a ser amado ainda, mas já tá. Exatamente, né? No ânimo. Então, assim, é difícil, as pessoas ligam automaticamente ao serviço, mas a Bíblia está dizendo, seja o maior objetivo da tua vida, o amor. Né? Você deve agora, você foi chamado, o próprio Jesus lá eu até trouxe minha colinha aqui, em Marcos 3,14, ele fala sobre isso, né? Que Jesus designou 12, aí ele começa a colocar a ordem, e essa ordem não é ocasional. É a ordem da vida cristã, ele diz, para estarem com ele, e os enviar a pregar e a exercer autoridade para expelir demônios. Então, o nosso primeiro chamado como crentes é para estar com ele. É para aprender dele. Por isso que ele diz assim, aprenda sobre mim que sou manso e humilde. Que mansidão é fruto do Espírito. Então, aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, ele fala sobre estar com ele. E o que é estar com Jesus? Estar com Jesus é estar com a palavra, é ter comunhão com a palavra. Estar com Jesus é estar com o Espírito Santo. Fala dessa vida de oração e também dessa rendição. Essa vida de produzir o fruto do Espírito é sempre assim, a gente mortificando a nossa carne dói, é desconfortável. Às vezes a gente vai ter que, mesmo certo, pedir perdão. Então isso não é algo humano, né? Não, se eu estou certo, a outra pessoa tem que me pedir perdão. Então nós fomos criados, nós fomos educados, assim, a nossa história de vida fala sobre a carne. E agora nós descobrimos esse novo estilo de vida. Então existe essa dificuldade, né? Mas se a gente começar a ver mesmo que a vida cristã é essa vida de rendição, né? De ser tomado pela plenitude, não é na força do meu braço que eu vou produzir. Né? A partir disso, de eu renovar minha mente com a palavra, e eu começo a enxergar as situações, as pessoas como Deus vê. Né? Olhar outra pessoa com compaixão, olhar o que está por trás da história. Tá, aquela pessoa me machucou muito, me feriu. Tá, eu tenho que orar por ela, mas poxa, o que essa pessoa passou na vida que trouxe a ela esse momento? Que essa pessoa é uma pessoa amargurada e que agora ela tá espalhando o ódio, né? Eu acho que é engraçado, porque às vezes, eu acho que a gente fala e é um negócio subjetivo, se você ainda não viveu, né? Então o grande segredo é você viver essa experiência, porque é algo que vai fluir naturalmente você. Porque quando a gente vai falando, você, não, se você orar, isso vai ser desenvolvido. Mas eu ainda não alcancei esse lugar. Persevera, que uma hora, de fato, começa a fluir, sem que você perceba, porque é quem você foi criado para ser, é a sua essência, é a sua identidade, como o pastor disse. Isso vem o senhor até falou, né? É do relacionamento. É quanto mais você tá próximo de Deus, quanto mais... Não é só você sentar e falar, Deus me faz amar, Deus me faz ser paciente. Não, é você... Deus, quem é o Senhor? Porque quanto mais eu conheço quem Deus é e eu conheço as características de um Deus amoroso, naturalmente eu vou querer começar a me tornar parecido a esse Deus, porque eu entendo que eu nasci para essa imagem e semelhança dele. Isso é muito forte, pastor, o que o senhor está falando. Até porque quando a gente vê na prática diária, a gente vê muito crente que precisa aprender isso urgentemente, né? E eu queria até perguntar para o senhor em relação a isso.
a gente sabe sobre a Bíblia, a gente está aprendendo a palavra, o Senhor trouxe ensinamentos muito fortes assim pra gente. Mas no dia a dia, na prática, aconteceu uma situação que você percebeu que perdeu a paciência. Você perdeu o domínio próprio, você não está conseguindo andar em bondade, em longanimidade, nas características do fruto, no amor mesmo. O que é que o Senhor geralmente faz quando o Senhor percebe que não andei no fruto agora, o que eu faço? Não, eu me arrependo. Eu acho que, acredito assim, que a gente tá sempre. O nosso medidor, nosso termômetro de amor, eu costumo usar sempre em casa. Eu vejo como eu tô tratando a minha esposa. Isso daí é algo assim que eu vou medindo por aí. Porque eu posso ser uma bênção na igreja, né? Daqui a pouco minha esposa tá dizendo, se eu não for uma bênção em casa, ela vai dizer, rapaz, eu quero estar sempre na igreja. Porque na igreja você é uma bênção. Então, assim, é sempre em casa. E é esse arrependimento contínuo. Né? E existe essa coisa, por exemplo, o marido e a esposa, assim, não, eu tô certo, ela tá certa. Então, essa é uma guerra que você não deve travar. É uma coisa, não, tem que se arrepender logo, sabendo que o mais sábio é o que se arrepende primeiro, é o que pede perdão primeiro. Né? Então, é assim, é uma vida sempre de arrependimento. E não é somente eu me arrependi hoje. Quando eu tô pendendo pra carne, eu disse, rapaz, assim, eu preciso estar nesse lugar de oração. Eu preciso estar me enchendo. Uma coisa que eu acredito que ajuda também é jejuar, sabe? Porque o jejum, ele coloca a tua carne em submissão. Então, eu acredito que essa também seja uma prática muito boa para ajudar a andar no fruto do Espírito. Outra coisa é você ter associações, você andar com homens de Deus. Andar com o povo da igreja. Porque quando você andar na carne, as pessoas, elas... O próprio ambiente gerado por aquelas pessoas que estão andando em amor... Vai te denunciar de que você, rapaz, eu tô fora aqui. Né? Então eu acredito que isso ajuda muito, sabe? Agora eu acredito que mesmo que o laboratório é em casa. Rapaz, assim, se você não estiver andando em amor em casa, não tá funcionando nada. Quando o pai pisa no calo, a mãe chama, pra quem é mais novo, né? Ou quando a esposa discorda de algo, tá lá no seu pé, quando você sabe se você tá realmente crescendo em amor ou não, né, pastor? É verdade. Agora tem também umas orações, né? O apóstolo Paulo em Filipenses 1:9, ele ora mesmo, ele diz, olha, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, a fim de aprovardes as coisas excelentes, sendo sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então fala sobre como nós podemos orar pedindo que o nosso amor aumente. Sim. Claro, não é uma coisa desconectada. Eu não leio a palavra, eu não tenho comunhão com a palavra, não tenho vida de oração, mas eu vou ficar aqui orando para que Deus faça. Não, é o conjunto todo, sabe? É oração, é jejum, é eu me colocando diante de Deus. Pai, eu não me conformo de não estar parecido com Jesus. Eu não me conformo com isso. Eu vou sair daqui com você dentro de mim. Com essa consciência de que você está dentro de mim. Né? Sair desse lugar de oração. Eu tenho me colocado em oração, sabe? Quando eu coloco em oração, eu falo mesmo isso. Eu digo ao Pai, né? Eu digo, Pai, eu vim aqui. Jesus disse que se eu viesse aqui, eu teria minha recompensa. E minha recompensa é você. Eu não saio daqui do mesmo jeito. Eu estou decidido. Sei que você também está decidido sobre isso, porque 2 Coríntios 3 fala sobre essa disposição de Deus ser transformado de glória em glória. Então eu não vou sair daqui o mesmo. Então eu entro em oração, não com aquela uma mentalidade, como o pastor Humberto diz, né? Uma mentalidade miserável, de me dê. Não, eu preciso pagar essa conta, eu preciso desse recurso. Não. Eu preciso me conformar à imagem de Cristo, porque se eu estiver me conformando à imagem de Cristo, as pessoas vão querer me conhecer. As pessoas vão querer te conhecer através de mim. Então eu quero ser essa resposta, né? Que as pessoas possam olhar para mim e ver a tua luz, ver quem você é. O senhor falou sobre se arrepender. Essa é a prática para quem quer realmente aprender a andar no fruto, né? E isso que o senhor falou me toca muito, porque por muito tempo, quando eu estava no início da jornada, eu achava que, por eu já ser cristão, eu não podia mais errar, porque Deus estava sempre de olho em mim e me julgando. Então, quando o senhor falou sobre toda a vida, uma vida de arrependimento constante, é muito, até para quem está ouvindo a gente, para vocês entenderem sobre isso, que Deus é um Deus de amor. Ele é o amor. E quando ele pede para que você ande em amor, ele não está ali pedindo para que você ande em rédeas e ele vai ficar te condenando caso você te açoitando porque você foi pro caminho errado. Não. Ele só quer que você perceba, reconheça, se arrependa para poder ser ajustado. E essa seria a transformação, a renovação de mente, né? A gente pensa muitas vezes em arrependimento de pecados somente, né? Mas arrependimento significa mudança de direção, né? Você não é porque não é somente o que a gente conhece, né? A própria Bíblia fala sobre uma percepção. Esse Filipenses 1:9 fala, nós crescemos na percepção. Uma coisa é muito também de eu andar antenado.
Eu não ando assim de qualquer jeito, nem distraído, não. Eu ando apercebido dos cenários onde eu tô entrando, o que as pessoas estão falando, onde eu estou, para que eu possa me posicionar no amor nesses ambientes. Então, arrependimento é isso. Arrependimento rapaz, isso aqui não tá legal. O Espírito Santo dentro de você não é algo que te condena, é algo que te ajuda e que te instrui. Isso. É literalmente o amor, né? É o o amor de amor. Cristo que morreu por nós. O que eu acho interessante, Tiago, somente para a gente complementar até o conceito de amor que a gente colocou inicialmente, é que assim, esse amor que dá sempre, fica com essa ideia como se fosse também, não tivesse nenhum custo nisso. E o amor de Deus custou muito, né, por nós. Deus só tinha um filho, ele não tinha 10 e mandou um tentando. Não, Deus, ele mandou o seu único filho. O custo de Deus demonstrar o amor dele para nós foi altíssimo. E assim também é para nós, né? Muitas vezes a gente vai ter que, mesmo com razão, abrir mão de vencer uma guerra para provar que está certo. Né? A gente vai ter que subjugar a nossa carne mesmo, vai doer, a gente vai ter que se humilhar, a gente vai ter que, mesmo certo, pedir perdão, a gente vai ter que... Isso tem um custo pra gente, né? Isso significa mortificar, mas isso também é aquilo que Deus disse, que Jesus disse, né? Que todo aquele que vem a mim, tome a sua cruz e me siga. Cruz é isso, cruz é o lugar onde você prega a sua carne, né? Para que você possa seguir a Jesus. Seguir Jesus é seguir o amor. Então, é uma vida que custa, dói, mas que é possível, não é fácil, né? Mas se a gente tiver as práticas espirituais para ser um bom filho de Deus, né? Não é para ser um ministro, porque isso também, andar em amor, não é uma realidade apenas para ministros, não. Um ministro é alguém que é chamado nos dons, mas ele deve ser antes um bom filho. Muito bom. Né? Antes um bom filho de Deus. Então, não é apenas para pastores, é para todo filho de Deus. É para Deus, ser filho, né? Deus tem esse chamado para todo mundo que nasceu de novo de ser filho. Ser filho de Deus é ser filho do amor. Amém, pastor. Essa conversa está muito boa, eu já Sim. aprendi muito e eu quero recomendar para você que está nos ouvindo, porque além de você ouvir esse podcast, você já está realmente investindo na sua vida espiritual. Melhor ainda é você se aprofundar, porque a gente não tem todo o tempo do mundo aqui para ir tão profundo como a gente queria. Eu quero recomendar para vocês algumas leituras que realmente vão te ajudar a aprender mais sobre esse amor. A gente aprendeu que o fruto do Espírito é o amor, porque quando você vive em amor, você vai ser paciente, você vai ser bondoso, você vai ter domínio próprio. Então, os livros que eu quero recomendar para vocês é o livro Mantenha o Seu Amor Aceso, de Danny Silk, e o livro A Revolução do Amor, de Joyce Meyer. Esses livros são disponíveis no Verbo Shop e você pode adquirir indo no Verbo Shop também. E, se você quiser se aprofundar no conteúdo de Fruto do Espírito, o nosso pastor Eduardo aqui, ele é professor do Rema, né? Isso. E as matrículas do Rema estão abertas. O link vai estar aqui embaixo para você saber um pouco mais de como funciona essa escola bíblica que tem transformado a vida de tantas pessoas. Pastor, muito obrigado por ter vindo e nós queríamos saber, você tem alguma coisa para dizer para quem está nos assistindo? As suas Rapaz, últimas palavras. eu quero antes, né, também recomendar um livro que é nosso segundo recurso além da Bíblia, quando a gente vai estudar sobre amor, que é o Amor, o Carro-chefe, Caminho né? para a Vitória, né, do Kenneth Hagin. É um livro que você deve ter na sua casa, você deve ler uma vez por ano esse livro. Né? É um livro que vai te ajudar a vencer essas dificuldades de andar em amor. Né? E é isso, quando a gente fala, minha última colocação é essa, sabe? Quando a gente fala sobre quando a gente fala sobre produzir o fruto do Espírito, sobre o fruto do Espírito, a gente está falando sobre a nossa identidade em Cristo. Ninguém tem expectativa de olhar para alguém, né? Você pode ver alguém pregando muito bem, pregando uma mensagem que está tudo de acordo com as Escrituras, mas se essa pessoa desce do púlpito e ela te trata mal, isso vai desqualificar toda a mensagem dela. Então, o fruto do Espírito é algo que um verdadeiro cristão, ele deve andar nessa realidade, né? Não tem sentido eu ter ministério, eu ter seguidores no YouTube, mas se eu não sou capaz de tratar outras pessoas bem, não apenas sendo educado, né, mas manifestando quem Deus é, toda a minha vida ministerial fica desqualificada. Muito bom. A gente vai ficando por aqui. Eu queria te estimular, né, a abrir mão das suas próprias razões. Eu acho que essa talvez seja uma das nossas maiores dificuldades enquanto cristãos, quando se trata de dar e amor. Mas se você fizer isso, você vai ver resultados. A fé, ela opera pelo amor. A vida que você foi chamado para viver, ela perde totalmente o sentido se você sai desse firme fundamento.
Então, reassiste, anota e pratica a palavra. Você vai ver o fruto se você perseverar. A Bíblia diz que quando nós amamos as pessoas, é como se a gente amontoasse brasas vivas sobre a cabeça dela. Então, tem gente que vai ser levada ao arrependimento e ao conhecimento de Cristo pela sua simples decisão de amar. A gente vai ficando por aqui, mas a gente se encontra nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau. Glória a Deus.